No dia de ação de graças, nora agressiva humilha a avó em público e segredo chocante surge. As luzes da sala de jantar brilhavam intensamente, refletindo a farta mesa decorada com pratos típicos e um tronco de peru dourado. A família de Marlene Soares, uma professora aposentada e viúva, reunida para celebrar a festividade. Sorrisos e risadas cercavam o ambiente, mas Marlene sentia um nó na garganta. Larissa, sua nora, sempre teve um jeito ríspido. Mas aquela noite seria diferente, quando Larissa soltou uma piada sarcástica a respeito do tamanho do prato de Marlene. A tensão se instalou. "Claro que você precisa de mais comida, né, Marlene?" anunciou com um sorriso forçado. Os murmúrios pararam, e o que deveria ser um momento festivo transformou-se em um embate silencioso. Marlene sentiu o olhar fixo dos outros, avaliando, julgando. Repentinamente, Larissa se levantou e, sem pedir permissão, retirou o prato de Marlene. "Se precisar, eu te sirvo depois", disse com um tom de... O silêncio caiu como um véu pesado. O coração de Marlene disparou. Seus olhos umedeceram. Como um fantasma, ela se sentiu invisível numa sala cheia de gente. Mas o que mais a machucava era a certeza de que por trás daquela agressividade havia manipulação e um desejo insaciável de controle. Ela se levantou, a cabeça erguida, embora a dor a consumisse. Caminhou para a cozinha, buscando um espaço onde pudesse respirar. As lembranças de sua juventude a invadiram. As tardes felizes dedicadas aos filhos, o sorriso no rosto do marido, os jantares onde todos riam em volta da mesa. Porém, naquele dia, Marlene enfrentava um terrível conflito emocional. A cada lembrança, o peso da solidão se tornava maior. Decidida a não ser mais uma vítima, Marlene começou a se preparar para a batalha. A ideia de buscar ajuda legal surgiu, mas não era um simples processo judicial que ela desejava. Era a necessidade de recuperar sua dignidade perdida. Começou a juntar provas. Aquela não era mais uma simples rivalidade familiar. Era um jogo de poder que se desenrolava aos poucos. Dias se passaram e a tensão só aumentava. Marlene decidiu que um novo jantar de ação de graças seria a hora certa para expor tudo. A convocação fez seu coração disparar. Mateus, seu filho, sempre confuso, teria que escolher entre o amor incondicional pela mãe e o desejo de manter a paz com a esposa. Então chegou o dia. A mesa novamente decorada. Mas o clima era eletrizante. Quando Larissa, com um olhar trapaceiro, se aproximou da mãe, Marlene sentiu o momento de desespero se aproximar. Em sua mão, segurava um envelope com a notificação de despejo. "Você não sabe de tudo que está escondido, Larissa", disse, a voz trêmula, mas firme. O confronto estava prestes a explodir. O orgulho, a avareza e o amor à flor da pele. O que acontecerá quando a verdade for revelada? Marlene, com coração acelerado, sentia que um novo capítulo estava prestes a se desenrolar. Estaria ela pronta para enfrentar as consequências? O suspense pairava no ar e a resposta parecia distante. Marlene sentiu o coração acelerar, enquanto segurava aquele envelope como se fosse a última esperança em suas mãos. A sala parecia girar. A respiração dela ficou pesada. Larissa a olhava com um misto de curiosidade e desprezo. O silêncio era denso, quase palpável. Mateus, seu filho, estava parado ao lado da mesa. Os olhos entre as duas, confuso, angustiado.
Você não sabe de tudo que está escondido, Larissa. Começou Marlene, mas a voz dela falhou. A coragem vacilou. Larissa riu. Um sorriso frio que congelou o ambiente. O que você pensa que eu não sei? Que você é a vítima da história? Por favor, faça-me rir. E, de repente, a porta da cozinha se abriu com um estrondo. Todos se voltaram para ver quem entrava, e o susto paralisou Marlene. Era Cláudio, seu ex-marido, que todos acreditavam estar morto há anos. A expressão no rosto dele era uma mistura de dor e surpresa, como se o peso do mundo tivesse despencado sobre ele no momento em que cruzou o limiar da sala. Marlene? Ele chamou, a voz trêmula, cheia de emoção. O caos imediato foi substituído por um choque profundo. Papá? Mateus pulsou em direção a ele, a incredulidade transparecendo. Foi como se uma bomba tivesse explodido. As pessoas não sabiam como reagir. Larissa ficou paralisada, a sarcasmo desaparecendo de seu rosto. Você estava morto, Marlene sussurrou, os olhos marejados. Um reencontro improvável. Cláudio, a figura que ela havia perdido, sem aviso. O silêncio na sala estava carregado de perguntas não ditas. Desculpe por não ter estado ao seu lado. Eu não pude. Estava em um lugar longe daqui e consegui voltar. Ele explicou, a voz entrecortada pela emoção. Marlene se aproximou dele, a dor e a saudade toda de uma vez. Mas Larissa, eu não esperava. Você está bem? Nesse instante, Larissa parecia uma sombra, desvanecendo enquanto o foco da atenção se voltava para Cláudio. A mulher que sempre a desafiou mal tinha palavras para reagir. O que você está fazendo aqui? Ela finalmente conseguiu murmurar. Cláudio encarou Larissa, um confronto silencioso entre passado e presente. Eu vim me certificar de que minha família estava segura, ele declarou, como se cada palavra tivesse o peso de uma montanha. A tensão explodiu novamente. O que isso significava? Marlene tinha passado anos pensando que o marido estava perdido. E agora ele estava ali, ao vivo. E ela se lembrava de como ele tinha sido o alicerce dela, a risada que iluminava dias escuros. Mas agora, com Larissa na jogada, as coisas eram mais complicadas. O olhar de Larissa, que um dia tinha sido desdenhoso e sarcástico, agora transparecia raiva disfarçada de incredulidade. Você realmente acha que pode voltar e simplesmente... Sua voz se rompeu. Reclamar seu lugar aqui? Marlene sentia o mundo desabar. Segredos, traições, o peso do passado pairava no ar como um fardo insuportável. Cláudio deu um passo à frente, a mão estendida, ignorando a sombra de Larissa. Eu nunca quis que isso acontecesse, mas eu voltei para mudar as coisas. Agora, a realidade estava exposta de uma forma totalmente inesperada. O que tinha acontecido, afinal, em todos esses anos? O que Cláudio sabia que poderia mudar tudo? Que papel Larissa realmente tinha nessa trama? Marlene sentia como se todo o cenário tivesse mudado. O jantar de ação de graças, que deveria ser de celebração, agora era um campo de batalha. Eu não sei se estou pronta para isso, Marlene murmurou, seu olhar fixo em Cláudio, já esperando o que viria a seguir. Um novo conflito estava prestes a ser revelado, e o futuro da família parecia mais incerto do que nunca. Qual seria a próxima jogada nessa história cheia de segredos e confrontos? O que mais estava escondido sob a superfície daquela aparente normalidade?
Marlene sentia a pulsação no peito, as palavras entaladas. Cláudio estava bem ali, mas a atmosfera pesava como uma tempestade prestes a eclodir. Larissa, em pé, parecia uma rocha, petrificada pelo choque e pela raiva. Mateus olhava para os dois, confuso e sem saber como agir. Como um menino perdido em um parque de diversões cheio de surpresas inesperadas. Você não deveria estar aqui, Larissa disse, a voz uma faca afiada. Marlene se lembrava do riso, da segurança que ele trazia. Mas tudo isso desmoronara quando ele desaparecera. Eu não vim para brigar, Larissa. Vim para cuidar da minha família. Cláudio respondeu, a voz carregada de sinceridade. Essa declaração fez Larissa rir de forma amarga. Família? De que família você fala? Ela se virou para Mateus, buscando apoio. Ele voltou dos mortos e agora quer se sentir especial. Isso é ridículo. O clima esquentou. Marlene sentiu que a conversa estava prestes a desandar. Cláudio, por que você saiu? O que realmente aconteceu? A pergunta escapuliu de seus lábios, carregada de dor e curiosidade. A sala mergulhou no silêncio, todos esperando pela resposta. Ele hesitou, os olhos percorrendo o chão como se visse algo que apenas ele reconhecia. Eu fui forçado a sair. Não tinha outra escolha. Havia coisas que estava tentando proteger vocês. Ele confessou, os olhos de Marlene brilhando com as lágrimas contidas. Mas o que poderia ser tão grave? A ansiedade aumentava com cada segundo que passava. De repente, uma batida alta na porta interrompeu a tensão. Todos olharam para a entrada. Um dos primos de Larissa, Rodrigo, entrou correndo, o rosto pálido e ofegante. A situação na casa do outro lado da rua. Vocês têm que vir rápido. A polícia está lá. O impacto da declaração provocou uma onda de murmúrios e uma onda de preocupação. Mateus foi o primeiro a se mover, mas Larissa estava hesitante, o rosto um mar de confusão. O que está acontecendo? O que a polícia faz ali? Seu tom, antes atrevido, agora revelava um medo genuíno. Marlene sentiu o coração acelerar. Imediatamente, os pensamentos de um possível desastre, um acidente, cruzaram sua mente. Vamos, Marlene! Cláudio puxou-a pelo braço, sem esperar. Isso pode estar ligado ao que eu estava tentando te dizer. Poderia ser sobre mim, sobre o que eu deixei para trás. Marlene não sabia se deveria ir ou ficar, mas sua intuição gritava para que não se afastasse. Assim, pouquíssimos instantes depois, todos estavam do lado de fora, na rua. O que deveria ser um jantar de ação de graças se transformou em um clamor por respostas. Ao se aproximarem, o que avistaram tornou-se um choque de realidade. A casa da vizinha, aquela que todos conheciam, estava cercada por viaturas. A sirene cortava o ar, tornando tudo mais caótico. Mas o que Marlene notou fez seu coração gelar. Um corpo coberto estava sendo retirado de dentro da casa. Era uma cena digna de um filme de terror. Mas quem poderia estar por trás disso? É a Margarete! Não pode ser! O murmúrio saiu da boca de Larissa, a cor desaparecendo de seu rosto. Marlene sentiu um frio na espinha. A vizinha deles havia sempre sido simpática, e agora parecia que as engrenagens de um mistério se desenrolavam bem diante de seus olhos. Cláudio, o que isso tem a ver com você? Marlene gritou, sua voz cortando o ar. Mas ele estava olhando fixamente para a cena, como se tivesse visto um fantasma. Então, uma conversa sobre segredos perdidos,
Um passado enterrado começou a tomar forma. Precisávamos entender o que se passou, porque o burburinho nas redes sociais estava começando a crescer. Não adianta ficar aqui. Temos que descobrir a verdade. Ele respondeu, a expressão grave. Mas o que ele sabia que Marlene não sabia? Mateus estava paralisado, enquanto Larissa se virou para Cláudio novamente, as dúvidas se agigantando entre eles. Você sabia de algo que poderia nos proteger? Por que não disse antes? Havia uma mistura de dor e raiva em sua voz. Mal sabia Marlene que esse evento não era só uma tragédia, era uma ligação que poderia arruinar tudo que eles conheciam. E no fundo, ela tinha um pressentimento de que, ao finalmente entender tudo, poderia não gostar do que encontraria. As respostas pareciam cada vez mais distantes. E enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, uma nova verdade estava se aproximando das sombras, ameaçando revelar muito mais do que um simples ponto. Larissa, em pé, parecia uma rocha petrificada pelo choque e pela raiva. Mateus olhava para os dois, confuso e sem saber como agir, como um menino perdido em um parque de diversões cheio de surpresas inesperadas. Você não deveria estar aqui, Larissa disse, a voz uma faca afiada cortando o silêncio. Cláudio apenas a ignorou, seu olhar fixo em Marlene. A expressão de dor no rosto dele despertava memórias antigas, mas a tensão era palpável. Marlene se lembrava do riso, da segurança que ele trazia, mas tudo isso desmoronara quando ele desaparecera. Eu não vim para brigar, Larissa. Vim para cuidar da minha família, Cláudio respondeu, a voz carregada de sinceridade. Essa declaração fez Larissa rir de forma amarga. Família? De que família você fala? Ela se virou para Mateus, buscando apoio. Ele voltou dos mortos e agora quer se sentir especial. Isso é ridículo. A tensão no ar cresceu. Marlene sentiu que a conversa estava prestes a desandar. Cláudio, por que você saiu? O que realmente aconteceu? A pergunta escapuliu de seus lábios, carregada de dor e curiosidade. A sala mergulhou no silêncio, todos esperando pela resposta. Ele hesitou, os olhos percorrendo o chão como se visse algo que apenas ele reconhecia. Eu fui forçado a sair. Não tinha outra escolha. Havia coisas que estava tentando proteger vocês. Ele confessou, os olhos de Marlene brilhando com as lágrimas contidas. Mas o que poderia ser tão grave? A ansiedade aumentava com cada segundo que passava. De repente, uma batida alta na porta interrompeu a tensão. Todos olharam para a entrada. Um dos primos de Larissa, Rodrigo, entrou correndo, o rosto pálido e ofegante. A situação na casa do outro lado da rua. Vocês têm que vir rápido. A polícia está lá. O impacto da declaração provocou uma onda de murmúrios e preocupação. Mateus foi o primeiro a se mover, mas Larissa estava hesitante. O rosto, um mar de confusão. O que está acontecendo? O que a polícia faz ali? Seu tom, antes atrevido, agora revelava um medo genuíno. Marlene sentiu o coração acelerar. Imediatamente, os pensamentos de um possível desastre, um acidente, cruzaram sua mente. Vamos, Marlene! Cláudio puxou-a pelo braço, sem esperar. Isso pode estar ligado ao que eu estava tentando te dizer. Poderia ser sobre mim, sobre o que eu deixei para trás. Marlene não sabia se deveria ir ou ficar, mas sua intuição gritava para que não se afastasse. Assim, pouquíssimos instantes depois, estavam do lado de fora, na rua. O que deveria ser um jantar de ação de graças se transformou em um clamor por respostas. Quando chegaram, a cena era brutal. A casa da vizinha, aquela que todos conheciam, estava cercada por viaturas. A sirene cortava o ar,
tornando tudo mais caótico. No entanto, o que Marlene notou fez seu coração gelar. Um corpo coberto estava sendo retirado de dentro da casa. Era uma cena digna de um filme de terror. Mas quem poderia estar por trás disso? É a Margarete! Não pode ser! O murmúrio saiu da boca de Larissa, a cor desaparecendo de seu rosto. Marlene sentiu um frio na espinha. A vizinha deles havia sempre sido simpática, e agora parecia que as engrenagens de um mistério se desenrolavam bem diante de seus olhos. Cláudio, o que isso tem a ver com você? Marlene gritou, sua voz cortando o ar. Ele estava parado, os olhos fixos no corpo. O pânico crescia entre o grupo, enquanto o calor do momento os envolvia. Por que ele parecia tão pálido? Um pensamento cruzou a mente de Marlene como um raio. O que você sabe? Por que você está tão abalado? Então, num movimento súbito, Cláudio tomou coragem e gritou para a multidão. Esperem! Ele se voltou para Marlene, a expressão de desespero pintada em seu rosto. A Margarete, ela foi a pessoa que me manteve vivo. Eu não podia voltar. Eles estavam à minha procura. Um silêncio profundo caiu sobre todos. As palavras de Cláudio reverberavam em suas mentes como um eco insuportável. Larissa, atordoada, olhou para o pai e depois para o corpo levado, e se virou para Marlene com olhos de dúvida. O que você está dizendo? Estou dizendo que Margarete sabia sobre a verdade da minha saída. Ela era a ligação, a razão pela qual eu não podia voltar. Essa não é uma nova vida. É o que sempre esteve aqui, escondido nas sombras. Um desespero fervendo em sua voz. Marlene sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. O que mais Cláudio estava escondendo? No fundo, ela soube que aquilo mudaria tudo. Você quer dizer que ela estava envolvida e você nunca contou? Larissa indagou, a raiva agora misturada à confusão. O relacionamento dela com Cláudio tremeu como uma marionete cortada. Com isso, um murmúrio crescente começou a brotar entre a multidão. Todos estavam escutando. As palavras de Cláudio criaram um burburinho de desconfiança. O que se passou entre Margarete e Cláudio que poderia mudar todo o presente? As luzes da polícia refletiram nos rostos dos curiosos. E Marlene percebeu que isso era apenas o começo. O que mais estava escondido sob a superfície daquela aparente normalidade? E qual seria o impacto dessa revelação nos relacionamentos que ela achava que conhecia? A pergunta ficava pairando no ar. Quem é realmente quem? Marlene sentiu a pulsação no peito, as palavras entaladas. Cláudio estava bem ali, mas a atmosfera pesava como uma tempestade prestes a eclodir. Larissa, em pé, parecia uma rocha, petrificada pelo choque e pela raiva. Mateus olhava para os dois, confuso e sem saber como agir, como um menino perdido em um parque de diversões, cheio de surpresas inesperadas. Você não deveria estar aqui, Larissa disse, a voz uma faca afiada, cortando o silêncio. Cláudio apenas a ignorou, seu olhar fixo em Marlene. A expressão de dor no rosto dele despertava memórias antigas, assim como o peso da mentira que ele parecia carregar. Eu não vim para brigar, Larissa. Vim para cuidar da minha família, Cláudio respondeu, a voz carregada de sinceridade. Essa declaração fez Larissa rir de forma amarga. Família? De que família você fala? Ela se virou para Mateus, buscando apoio. Ele voltou dos mortos e agora quer se sentir especial.
Isso é ridículo. A tensão no ar cresceu. Marlene sentiu que a conversa estava prestes a desandar. Cláudio, por que você saiu? O que realmente aconteceu? A pergunta escapuliu de seus lábios, carregada de dor e curiosidade. A sala mergulhou no silêncio, todos esperando pela resposta. Ele hesitou, os olhos percorrendo o chão, como se visse algo que apenas ele reconhecia. Eu fui forçado a sair. Não tinha outra escolha. Havia coisas que estava tentando proteger vocês, ele confessou. E os olhos de Marlene brilharam com as lágrimas contidas. Mas o que poderia ser tão grave? A ansiedade aumentava com cada segundo que passava. De repente, uma batida alta na porta interrompeu a tensão. Todos olharam para a entrada. Um primo de Larissa, Rodrigo, entrou correndo, o rosto pálido e ofegante. A situação na casa do outro lado da rua. Vocês têm que vir rápido. A polícia tá lá. O impacto da declaração provocou uma onda de murmúrios entre os familiares. Mateus foi o primeiro a se mover, mas Larissa hesitava, ainda atordoada. O que está acontecendo? O que a polícia faz ali? Seu tom, antes atrevido, agora revelava um medo genuíno. Vamos, Marlene! Cláudio puxou-a pelo braço, sem esperar. Isso pode estar ligado ao que eu estava tentando te dizer. Poderia ser sobre mim, sobre o que eu deixei para trás. Marlene não sabia se deveria ir ou ficar, mas sua intuição gritava para que não se afastasse. Assim, logo, todos estavam do lado de fora, na rua. O que deveria ser um jantar de ação de graças se transformou em um clamor por respostas. Quando chegaram, a cena era brutal. A casa da vizinha, aquela que todos conheciam, estava cercada por viaturas. A sirene cortava o ar, tornando tudo mais caótico. Mas o que Marlene notou fez seu coração gelar. Um corpo coberto estava sendo retirado de dentro da casa. Era uma cena digna de um filme de terror. É a Margarete! Não pode ser! O murmúrio saiu da boca de Larissa, a cor desaparecendo de seu rosto. Marlene sentiu um frio na espinha. Cláudio, o que isso tem a ver com você? Marlene gritou, sua voz cortando o ar. Ele estava parado, os olhos fixos no corpo. O que você sabe? Cláudio levou a mão à cabeça, um gesto de desespero. Margarete, foi ela quem me ajudou. Ela sabia algo sobre a minha saída. Antes que Marlene pudesse processar, uma mulher de cabelo desgrenhado e rosto pálido emergiu da multidão, suas mãos tremendo. Cláudio, eu fiz o que você pediu. A voz de Nádia, uma conhecida antiga da família, era quase desesperada. Por favor, me escute! Marlene sentiu um nó na garganta. O que Nádia estava fazendo ali? Nádia? O que você sabe sobre Margarete? A mulher olhou para Cláudio com olhos radiantes de pânico. Ela estava envolvida em algo perigoso. E você? Você nunca deveria ter voltado. O silêncio tomou conta. Cada palavra parecia um golpe, todos paralisados sob a gravidade da revelação. O corpo coberto se tornava um símbolo de um problema muito maior que transitava pelas sombras da vida deles. Larissa, que antes desprezava Cláudio, agora olhava para ele como se a verdade tivesse virado as cartas na mesa. Cláudio, você sabia de tudo isso? Ela perguntou, a incredulidade espremida entre suas palavras. Ele virou para ela desesperado. Eu não tinha escolha. Havia pessoas que não queriam que eu voltasse. E agora, se Margarete foi encontrada morta, tudo pode desmoronar. Eu a protegi, mas não sei como.
A sala parecia girar, e Marlene percebeu que os segredos não eram apenas sobre Cláudio, mas sobre todos eles. Uma rede de mentiras ampliava o burburinho, e a verdade, aparentemente, era um fardo insuportável. Naquele momento, o chão pareceu se abrir, e Marlene vislumbrou um futuro em que tudo estava em jogo. E se houver mais coisas que não sabemos? Sua voz ecoou com um fio de dúvida. O que você esconde, Cláudio? Enquanto o desespero e a confusão tomavam conta, uma nova onda de murmúrios surgiu entre os vizinhos, aumentando a pressão. O que aconteceria agora? O que estava realmente em jogo? O futuro de todos estava em uma linha tênue, prestes a ser rasgado pela verdade. E Marlene sabia que, independentemente do que acontecesse, nada seria como antes. Marlene sentiu a pulsação no peito, as palavras entaladas. Cláudio estava bem ali, mas a atmosfera pesava como uma tempestade prestes a eclodir. Larissa parecia congelada, enquanto Mateus olhava para os dois, confuso, perdido em meio a tudo aquilo. O corpo coberto na calçada alheia tornava a situação surreal. Cláudio, o que isso tem a ver com você? Marlene questionou com a voz trêmula, mas ele não respondeu. O silêncio entre eles era ensurdecedor. A tensão na multidão crescia, preenchendo o ar de murmúrios, quando Nádia, ainda em estado de choque, deu um passo à frente. Eu fiz o que você pediu, Cláudio. Ela estava pálida, as mãos trêmulas. Eu não consegui, mas tentei avisá-lo. A expressão de Cláudio ficou dura. Avisar sobre o quê, Nádia? Ele parecia Tomara. Me diga a verdade! Sua voz explodiu, ecoando na calçada e fazendo os vizinhos recuarem. E então, no meio desse espetáculo emocional, uma brisa cortante atravessou a rua. Um sussurro distante que não era apenas o vento. A multidão se virou em direção à casa da Margarete, e um grito cortante ecoou, vindo de dentro da residência. Parem! O que vocês estão fazendo com mim? Era a voz de Margarete. Todos congelaram. Um silêncio profundo tomou conta do grupo. Mas não um silêncio qualquer. Um silêncio repleto de medo, incredulidade e um pânico palpável. Marlene sentiu o chão tremer sob seus pés. Isso não pode ser verdade. Ela piscou para se certificar de que era real. Mateus olhou para a mãe, os olhos arregalados. O que estava acontecendo? A porta da casa se abriu abruptamente, revelando Margarete. Encarnada, os cabelos bagunçados, olhos avermelhados como se estivesse acordando de um pesadelo. Vocês pensaram que eu estava morta? Ela gritou novamente, a voz firme e desafiadora. Larissa teve uma crise de riso nervoso. Mas como? Você estava... Desculpem, crianças. Mas a vida não é um filme. Existe muito mais por trás da história do que vocês imaginam. Margarete soou como uma personagem saindo de um drama. Cláudio, você nunca confiou em mim. Sempre achou que eu era uma ameaça. Mas você estava errado. O choque atravessou Marlene como um relâmpago. Margarete, o que você está dizendo? A ponta da confusão era uma agulha ardente em seu coração. Cláudio recuou, olhando para a mulher com uma mistura de alívio e raiva. Você está viva? Como isso é possível? Estava sobrevivendo a um pesadelo que não escolheria para ninguém, respondeu Margarete, caminhando um passo à frente, agora mais confiante. E agora vocês todos estão se perguntando por que não voltei antes. Um sorriso sombrio se espalhou por seu rosto, um mistério em seus olhos. Um murmúrio crescente se espalhou pela multidão. Marlene não conseguia pensar.
O tempo parou. Um novo jogo estava à vista, e os cards na mesa tinham mudado. Cláudio se virou para Nádia, confuso. Você sabia disso? Como você sabia? Não foi só você que teve segredos, querido. Nádia respondeu, o olhar firme. Margarete e eu, nós sempre formamos uma conexão. A verdade está mais perto do que vocês mexem. Nesse momento, a verdade parecia estar mais distante do que nunca. O olhar de Larissa se transformou, agora em um misto de medo e incredulidade. Então a senhora Margarete sempre esteve manipulando todos nós? O que está acontecendo? A raiva agora se misturava com o terror em sua voz. Manipulando? Não, apenas sobrevivendo, gritou Margarete, se aproximando. E agora que estou de volta, tudo que achavam que sabiam sobre mim pode mudar. Os corpos em torno deles tremiam com a nova revelação. As emoções estavam à flor da pele. Marlene se perguntava onde estavam as respostas que buscava. O que mais estaria escondido? Uma sirene soou ao longe, um eco que trazia consigo a urgência de um caos ainda não resolvido. A multidão se dispersava. Marlene sentiu um arrepio. O cenário estava muito além do que qualquer um poderia imaginar. O que aconteceria agora? O que mais estava prestes a ser revelado naquela noite fatídica? Os segredos se entrelaçavam como um labirinto, e todos estavam perdidos dentro dele. Marlene sentiu a pulsação no peito, as palavras entaladas. Cláudio estava bem ali, mas a atmosfera pesava como uma tempestade prestes a eclodir. Larissa parecia congelada, enquanto Mateus olhava para os dois, confuso, perdido em meio a tudo aquilo. O corpo coberto na calçada alheia tornava a situação surreal. Cláudio, que isso tem a ver com você? Marlene questionou com a voz trêmula. Ele estava paralisado, a expressão misturando alívio e desesperança, como se estivesse prestes a soltar um segredo devastador. Na verdade, eu nunca fui totalmente honesto com vocês. Ele hesitou, a voz falhando. Margarete foi a única que sabia onde eu estava e o que tinha que enfrentar. O que eu fiz? Ele respirou fundo, a tensão aumentando. Por muito tempo, eu estava em fuga. Os olhos de Marlene se arregalaram, a confusão e o medo misturando-se em seu olhar. Fuga de quê, Cláudio? Ela sentiu o chão tremer sob seus pés. Cada palavra sua parecia um convite ao caos. Cláudio entregou-se, a verdade prestes a escapar. Eu era parte de algo maior, algo que eu pensava que tinha deixado para trás. Margarete sabia tudo. Eu não podia voltar antes porque eles estavam me caçando. Um sussurro atravessou a multidão. Ninguém parecia acreditar no que estava ouvindo. A tensão tornou-se elétrica. A pressão nas veias de Marlene apressou seu coração. O que ele estava dizendo? O que havia no passado deles que poderia afetá-los agora? Então um grito cortou o ar. Uma voz familiar, trêmula e desesperada. Cláudio, não! Era Nádia, suas mãos tremendo, o pânico estampado em seu rosto. Você não deveria ter dito isso! Antes que qualquer um pudesse reagir, uma figura surgiu da multidão. Era um homem alto, com um olhar penetrante e uma presença que fazia o ar se intensificar. Cláudio! Você não deveria ter voltado. Sua voz fez todos os corpos se virarem, a urgência carregando cada palavra. Marlene sentiu o medo apertar seu coração. O homem avançou e a conversa se transformou em um grito coletivo.
Você não tem ideia do que você fez. A cena se desdobrou como um filme. Ninguém sabia se corria ou enfrentava a tempestade. Mateus olhou para a figura ameaçadora, tentando entender de onde vinha aquele terror. "Quem é você?" ele perguntou. Mas a resposta não veio de imediato. O homem olhou para Cláudio, raiva ardente nos olhos. "Vocês fazem uma festa, celebrando a vida, enquanto o que você fez continua lá fora, pronto para devorar tudo." Ele fez uma pausa. O eco do que disse fazia o peito de Marlene apertar cada vez mais. Então, de repente, o corpo que estava coberto na calçada foi levantado pela equipe médica. Era Margarete e estava viva. Todos pararam, os rostos se contorcendo entre o alívio e a confusão. Mas então ela olhou para o homem, reconhecendo-o. "O que você está fazendo aqui?" O pânico crescia. O homem, ainda ofegante, respondeu com um tom grave: "O que você acha que eu estou fazendo? Você está em perigo, Margarete! O que aconteceu antes não acabou." "Eles vão voltar." As palavras dele ganharam peso. Todos podiam sentir isso, como um peso na atmosfera. Marlene começou a compreender que estava dentro de uma rede complexa de mentiras e segredos. Cláudio tinha amigos no inimigo, e Margarete tinha laços ainda mais profundos com quem quer que fosse aquele homem. E quando Margarete olhou para Cláudio, a expressão dela era de dor. "Você deveria ter me contado sobre isso. Você colocou todos nós em risco." Ela tinha razão. A milhares de voltas, os olhares se cruzaram, confusos e desnorteados. Marlene então percebeu que toda a sua vida estava prestes a mudar. Quais segredos estavam ocultos? O que mais havia por trás daquela festa de ação de graças, que deveria ser um momento de alegria? Um grito ressoou ao fundo, a sirene da polícia se aproximando. O homem olhou rapidamente para Margarete, e seu olhar parecia estabelecer uma conexão profunda. "Nós precisamos sair daqui! Agora!" ele disse, sua mão estendida. Sem saber o que fazer, Marlene sentiu que algo maior estava prestes a se revelar, como se todos fossem apenas peças de um tabuleiro em um jogo mortal. E com isso, uma nova realidade surgiu, desafiando a confiança e os laços que julgavam ser inquebráveis. O que mais eles ainda não sabiam? Os segredos ocultos estavam se desdobrando, e o medo do desconhecido pairava no ar, deixando todos à beira de um colapso. Marlene sentiu a pulsação no peito. Cláudio estava bem ali, mas a atmosfera pesava como uma tempestade prestes a eclodir. Larissa parecia congelada, enquanto Mateus olhava para os dois, confuso, perdido em meio a tudo aquilo. O corpo coberto na calçada alheia tornava a situação surreal. "Cláudio, o que isso tem a ver com você?" Marlene questionou com a voz trêmula. As palavras liquefaziam a tensão à sua volta. Ele estava paralisado, a expressão misturando alívio e desesperança, como se estivesse prestes a soltar um segredo devastador. "Na verdade, eu nunca fui totalmente honesto com vocês." Ele hesitou, a voz falhando. Margarete foi a única que sabia onde eu estava e o que tinha que enfrentar. "O que eu fiz?" Ele respirou fundo, a tensão aumentando. Por muito tempo eu estava em fuga. Os olhos de Marlene se arregalaram, a confusão e o medo misturando-se em seu olhar. "Fuga? De quê, Cláudio?" Ela sentia o chão tremer sob seus pés. Cada palavra sua parecia um convite ao
caos. Cláudio entregou-se, a verdade prestes a escapar. Eu era parte de algo maior, algo que eu pensava que tinha deixado para trás. Margarete sabia tudo. Eu não podia voltar antes porque eles estavam me caçando. Um sussurro atravessou a multidão. Ninguém parecia acreditar no que estava ouvindo. A tensão tornou-se elétrica. A pressão nas veias de Marlene apressou seu coração. O que ele estava dizendo? O que havia no passado deles que poderia afetá-los agora? Então, um grito cortou o ar. Uma voz familiar, trêmula e desesperada. Cláudio, não! Era Nádia, suas mãos tremendo, o pânico estampado em seu rosto. Você não deveria ter dito isso! Antes que qualquer um pudesse reagir, uma figura surgiu da multidão. Era um homem alto, com um olhar penetrante e uma presença que fazia o ar se intensificar. Cláudio, você não deveria ter voltado. Sua voz fez todos os corpos se virarem, a urgência carregando cada palavra. Marlene sentiu o medo apertar seu coração. O homem avançou e a conversa se transformou em um grito coletivo. Você não tem ideia do que você fez. A cena se desdobrou como um filme. Ninguém sabia se corria ou enfrentava a tempestade. Mateus olhou para a figura ameaçadora, tentando entender de onde vinha aquele terror. Quem é você? Ele perguntou, mas a resposta não veio de imediato. O homem olhou para Cláudio, raiva ardente nos olhos. Vocês fazem uma festa, celebrando a vida, enquanto o que você fez continua lá fora, pronto para devorar tudo. Ele fez uma pausa. O eco do que disse fazia o peito de Marlene apertar cada vez mais. Então, de repente, o corpo que estava coberto na calçada foi levantado pela equipe médica. Era Margarete e estava viva! Todos pararam, os rostos se contorcendo entre alívio e confusão. Mas então, ela olhou para o homem, reconhecendo-o. O que você está fazendo aqui? O pânico crescia. O homem, ainda ofegante, respondeu com um tom grave. O que você acha que eu estou fazendo? Você está em perigo, Margarete. O que aconteceu antes não acabou. Eles vão voltar. As palavras dele ganharam peso. Todos podiam sentir isso, como um peso na atmosfera. Marlene começou a compreender que estava dentro de uma rede complexa de mentiras e segredos. Cláudio tinha amigos no inimigo, e Margarete tinha laços ainda mais profundos com quem quer que fosse aquele homem. E quando Margarete olhou para Cláudio, a expressão dela era de dor. Você deveria ter me contado sobre isso. Você colocou todos nós em risco. Ela tinha razão. A milhares de voltas, os olhares se cruzaram, confusos e desnorteados. Marlene se perguntou se o que Cláudio havia feito havia envolvido o mesmo homem que a havia atormentado. Estava tudo tão enrolado. O grupo começou a se agitar, os murmúrios se intensificando. Mas o impacto não parou por aí. O homem se virou para Marlene, e a expressão dele mudou de raiva para compaixão. A verdade sobre Cláudio não é o pior, Marlene. O pior é o que ele pode perder, e o que isso pode significar para você. Sem conseguir se conter, Cláudio gritou. Não, não faça isso. Mas era tarde demais. O que a sua esposa não sabe, o homem começou, e o mundo de Marlene desmoronou, enquanto as palavras bailavam no ar. É que você ainda não sabe, que ela não é quem você pensa que é. Ele continuou, e cada membro da multidão ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado. Marlene se sentiu gelar por dentro. Como assim? Ela sussurrou. A maior sombra se lançou sobre ela. Um misto de terror e confusão dominando suas emoções. O que ele estava insinuando?
Enquanto as vozes ao redor começavam a se misturar em um caos ensurdecedor, o homem olhou diretamente para ela. Você está em uma mentirada maior do que imagina, e isso vai mudar tudo. Cláudio, descontrolado, tentou avançar, mas o homem puxou Margarete para perto e declarou: a verdade está escondida em cada um de nós. Vocês precisam descobrir antes que seja tarde demais. Naquele instante, tudo o que Marlene pensava que sabia sobre sua vida, sobre sua família, sobre o que era real, desmoronou ao seu redor. E por trás daquela revelação, uma sombra mais escura espreitava, prometendo se revelar na hora mais inesperada. Ela não poderia imaginar quão devastadora seria a verdade que mudaria tudo. Marlene sentiu a pulsação no peito. As palavras do desconhecido atingiram como um soco no estômago. Cláudio parecia lutar contra o que estava sendo revelado. O homem de pé. Sua presença era intensa, e o olhar que ele lançou a todos mostrava que a verdade poderia ser brutal. Margarete não é quem você pensa que é, o homem disse, e o murmúrio que se seguiu era como uma onda pesada de inquietação. Marlene sentiu-se tonta, o coração martelando no peito. O que ele queria dizer com aquilo? A tensão era palpável. Cada pessoa na multidão parecia conter a respiração, enquanto tentavam processar aquelas palavras. Do que você está falando? Cláudio perguntou, já em estado de pânico. Margarete é? Mas sua voz falhou. Ele olhou para Margarete, que permanecia estupefata, a expressão neutra, mas os olhos transmitindo insegurança. Eu fiz o que precisava fazer, Margarete interrompeu, como se pudesse perceber a bagunça de emoções à sua volta. Mas a verdade é que eu não sou a única com segredos, Cláudio. Sua voz era firme, mas havia uma fragilidade por trás dela. Antes que Cláudio pudesse responder, uma risada fria estourou a tensão. E se eu dissesse que você foi sempre um peão nesse jogo, Cláudio? O homem desconhecido falou novamente. As cartas estão sobre a mesa e você realmente acha que pode escapar do que fez? A expressão de Cláudio se transformou, como se estivesse prestes a desmoronar sob o peso das verdades ocultas. Isso é loucura! Ele gritou, mas até mesmo sua própria voz soava vazia. Os olhares se alternavam entre eles três, a atmosfera carregada como uma tempestade. Larissa, que até então parecia paralisada, finalmente reagiu. O que você quer dizer com isso? Do que está falando? Sua voz havia se tornado aguda, repleta de nervosismo e indignação. Eu sou parte da razão pela qual Cláudio saiu. O homem esclareceu e cada palavra pesava como um bloco de concreto. Havia coisas que ele tinha que proteger. Coisas que você, Marlene, nunca soube. A decisão de deixar foi para garantir a sua segurança e, ironicamente, a de Margarete também. O rosto de Marlene se contorceu. O que você quer dizer? A indignação pesava em sua pergunta. Mas uma pontada de medo já pulsava em sua mente. O que mais ela não sabia? Porque a conexão de vocês não é aleatória. É uma teia bem mais complicada do que pode imaginar. O homem declarou, já em um estado de fervor. Na verdade, Margarete e você, Marlene, têm mais em comum do que apenas um vizinho. Vocês estão ligadas por sangue. O impacto da revelação fez o ar parar em Marlene. O rosto de Margarete não mostrava a raiva que se esperava, mas um profundo entendimento. Eles me encontraram antes. Eu não pude deixar que você fosse afetada, Marlene. Como assim ligada por sangue? A mente de Marlene girava, paralisada pela confusão.
O que isso significava? Todos ao redor dela pareciam tão surpresos quanto ela. O olhar de Cláudio era de descrença. Você é minha irmã, Marlene. Margarete finalmente revelou. E a sala inteira parecia tremer com o peso da revelação. Um silêncio profundo tomou conta. A vida de Marlene era uma encenação? As lembranças de infância que imaginava tinham um burburinho podre de mentiras por trás. Não, isso não pode ser verdade. Larissa interrompeu, a voz falhando. Mãe, você sabia disso? Eu não sabia, não da maneira que pensam. Margarete disse, a convicção desaparecendo. O que estava acontecendo? Marlene sentia que sua vida, seus vínculos, tudo estava se desfazendo. Precisamos ir embora, o homem disse, e seu olhar preocupado se fixou em Margarete. Estão chegando. Eles te encontraram e você não está a salvo aqui. O choque tomou conta de todos. Marlene sentia o pânico se instalar. O que mais estava escondido e quanto da sua vida era uma farsa? Uma nova e aterrorizante perspectiva se formou em sua mente. E quando ela olhou para Cláudio, qualquer ideia de segurança se desvanecia. A cena diante dela parecia mais caótica do que nunca. E o que poderia acontecer agora? Justo quando todos pareciam ter chegado a um impasse, um grito vindo da direção da rua. As sirenes de polícia, agora mais próximas, rasgaram o ar. A situação estava prestes a se agravá-los ainda mais. E a verdade que parecia prestes a ser revelada poderia não ser o que qualquer um deles esperava. Marlene sentiu seu coração disparar. O caos na rua se intensificava, mas tudo o que ela conseguia pensar era nos segredos que a cercavam. Eu sou sua irmã. As palavras de Margarete ecoavam em sua mente. Uma verdade dolorosa e surpreendente. Larissa estava em estado de choque, enquanto Cláudio se debatia entre o alívio e a indignação. Como você pode fazer isso? Cláudio exclamou, olhando para Margarete. Você poderia ter me avisado antes que tudo ficasse assim. Mas Margarete, agora mais firme, respondeu. E você, Cláudio? Sua necessidade de controle quase destruiu a todos nós. Precisamos enfrentar isso juntos. O homem desconhecido ao lado dela acenou, assentindo com a cabeça. A multidão ao redor começava a se agitar, a sirene da polícia se aproximando. Marlene sentiu a adrenalina correr, cada gota parecendo mais intensa que a anterior. Vamos sair daqui, ela disse, mais para si mesma do que para os outros. O pânico tinha um gosto amargo no fundo da garganta. Espere, o homem chamou, avançando para perto de Marlene. Vocês não podem ficar aqui. Há sombras que vão atrás de Margarete. E ela não é a única que precisa se proteger. O olhar dele a penetrava, como se analisasse cada parte dela. Marlene sentiu um tremor percorrer sua espinha. O que mais estava escondido? Margarete, precisamos que você venha conosco agora. Ele parecia impaciente. Numa urgência que ninguém mais entendia. O silêncio pairou no ar, a tensão crescente. Mas e todas as respostas? Larissa gritou, cada palavra saindo carregada de desespero. E se houver mais segredos? Precisamos saber! Nem tudo deve ser exposto de uma vez, Margarete respondeu, a voz um misto de dor e determinação. Precisamos de tempo para entender e, acima de tudo, precisamos de segurança. Justo quando o homem, prestes a protestar, a rua se iluminou com as luzes das viaturas. O som da sirene se aproximava e Marlene arremessou um olhar para Cláudio. Você sabia que poderia chegar a isso. Era para você nos proteger. Eu
Eu não tinha certeza, ele admitiu, a culpa pesando em sua expressão. Havia coisas que eu acreditava poder evitar. Mas não tô preparado para perder ninguém novamente. O homem desconhecido ergueu a mão, interrompendo a discussão. Não há tempo para isso. Ele se voltou para Margarete, claramente impaciente. Você está pronta? Margarete hesitou por um momento e então seu olhar se suavizou. Com um aceno de cabeça, ela entrelaçou sua mão com a de Marlene. Precisamos ficar juntas. Isso é mais importante do que qualquer segredo agora. A multidão ao redor começou a se dispersar enquanto a polícia se aproximava. Marlene sentia seu peito apertar enquanto todo o peso dos conflitos ainda estava ali. Mas ali estava também a faísca da esperança. Vamos, ela murmurou, puxando Larissa e Mateus. Nunca foi só sobre nós. É maior. Antes que pudessem dar um passo, a voz do homem soou firme. Se vocês não agirem agora, o que está vindo vai levar tudo o que vocês amam. Esta é a hora de enfrentar o passado e se proteger. O tempo é curto. O apelo urgente deles criou um burburinho nas redondezas. O instinto de sobrevivência começava a se acender em cada um deles. Cláudio sentiu a tensão aumentar, suas mãos tremendo enquanto a realidade se desenrolava. A escolha estava diante deles. Os laços de sangue os uniam, mas eles precisavam decidir o que fazer com essa verdade. Vamos encarar isso juntos, assim como sempre deveria ter sido. Marlene declarou, peito estufado, apesar do medo corroendo seu interior. Ela só esperava que fosse o suficiente. Enquanto todos se moviam, a polícia chegava e o suspense no ar gritava por respostas que ainda não estavam claras. A cena se tornava frenética, com a multidão dispersando-se rapidamente e os gritos de comando dos policiais ecoando. E no fundo, uma pergunta permanecia. Será que eles conseguiriam desvendar os laços que os prendiam? Antes que tudo ruísse novamente, o eco da sirene se esvaecia. Mas Marlene sabia que seu destino apenas começava a se revelar. Então, enquanto se afastavam, Marlene lançou um olhar sobre o que deixavam para trás e pensou: o que mais está escondido? O que mais precisamos descobrir para salvar uns aos outros? E com essas dúvidas ressoando, o enigma da vida dela continuava a brotar como um torrente inesperada, deixando um rastro de inquietação e promessas ainda não cumpridas. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora mesmo